Olá, gente! Hoje vamos falar sobre as proteínas, que são biopolímeros cujos monômeros são os aminoácidos. Mas afinal, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são compostos orgânicos que possuem em suas moléculas o grupo amina e o grupo ácido carboxílico, e elas ligam o OH do grupo carboxílico com o H do grupo amina, formando as ligações peptídicas que formam as proteínas. As proteínas são essenciais no nosso corpo e estão bastante presentes no nosso dia a dia, como por exemplo na carne, no ovo, no leite, como parte da nossa refeição e estão também presentes no nosso corpo, como parte das estruturas das células, no nosso sangue e até no nosso cabelo. As principais funções das proteínas. As proteínas determinam a forma e a estrutura das células, coordenam quase todos os processos vitais da mesma. Existem 8 principais tipos de função das proteínas e eles são: estrutural. Algumas proteínas constituem estruturas celulares. Certas glicoproteínas fazem parte das membranas celulares e atuam como receptores e facilitam o transporte de substâncias. A função hormonal, que regula o metabolismo. Alguns hormônios são de natureza proteica. Um deles é a insulina. Função de regulação de expressão genética. Função de defesa. As hemoglobinas atuam como anticorpos, frente a possíveis antígenos. Função de transporte. A hemoglobina transporta o oxigênio do sangue dos vertebrados em invertebrados. Função contrátil. Função de reserva. Função enzimática. Essas são as 8 principais funções das proteínas. A estrutura da proteína é sua conformação natural necessária para desempenhar suas funções biológicas. As proteínas são compostas por macromoléculas formadas pela união de aminoácidos. As proteínas apresentam 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um experimento sobre desnutrição de proteínas. E para esse experimento a gente vai utilizar aqui 2 limões. Eu já espremi e deixei o suco deles aqui no copo já para ser mais prático. Vamos usar um ovo, álcool 70, mas pode ser o álcool 90 também. E eu deixei aqui do lado um pouquinho de leite, tá? O que vai acontecer, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos quebrar o ovo com cuidado. Quebrou o ovo. E vamos adicionar um pouquinho de álcool por cima do ovo. Algo em torno aí de 50 ml, mais ou menos, tá? E vamos deixar ele aqui. Eu já mostro para vocês. E agora com o limão, a gente vai pegar um pouquinho de leite e vai adicionar aqui no limão. Ok. Fechou o leite. Mistura o leite aqui com o limão. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. As proteínas, elas têm o que chamamos de pH e temperatura ótima, que é o pH e a variação em temperatura em graus Celsius que ela suporta antes de se desnaturalizar. E aí o que acontece? O álcool e o limão, eles têm pH muito maiores ou muito inferiores do que a caseína do ovo e a albumina, não, a caseína do leite e a albumina do ovo. E o que acontece com isso? Por o meio onde eles se encontram, tanto o leite, tanto o ovo, estarem com pH muito acima ou muito abaixo do seu pH ótimo, as suas proteínas elas começam a se desnaturalizar. E o que é isso?
não é nada mais, nada menos do que a mudança de conformação de suas estruturas primárias, secundárias ou terciárias. Então, basicamente, por o pH estar muito ácido, ele tem um excesso ou uma falta de íons no meio. Tem muito H+ liberado no meio. E aí o que acontece? Esse H+ ele vai começar a interagir com as pontas soltas da proteína, que são ionizáveis. E aí com isso vão formando novas ligações ou desfazendo novas ligações já existentes, vão se desfazendo. E aí eles vão se desnaturalizando, vão trocando a conformação. Vocês podem ver aqui, eu vou pegar o celular agora para vocês verem. Olha só. O ovo ele está todo esbranquiçado. Por quê? Porque a albumina começou a se desnaturalizar. E aí ele vai ficando esbranquiçado, igual quando a gente vai fritando ele no fogão. Vocês podem ver por aqui, ó. E o ovo, e o leite, você dá uma misturada aqui, ó. Esse daqui já demora mais um tiquinho. Mas ele começa a ficar mais pastoso e vai perdendo a sua liquidez. Não sei se já dá para ver aqui, mas na ponta da faca vai ficando já vestígios de proteína, ó, mais agrupada. Então ele vai ficando como se estivesse fazendo um iogurte. Vou misturar bem. E daqui a pouquinho ele já vai estar completamente pastoso. O nosso corpo, ele utiliza várias ferramentas para avisar quando uma situação está diferente ou incomum dentro do nosso sistema. E um deles é a febre, que é o aumento da temperatura corporal. O maior perigo da febre é a desnaturação de proteínas naturais do corpo. Ela funciona como um processo de tentar desnaturar proteínas e outros elementos de perfis virais, bacterianos e entre outros. Por isso que é sempre importante a gente tomar cuidado quando a nossa temperatura está um pouco elevada. Como o iogurte é uma desnaturação. Podemos falar também que o iogurte é definido como um produto resultante da fermentação do leite pasteurizado e esterilizado. Na produção do iogurte, o leite é normalmente aquecido a 95 graus por 5 minutos, o que causa a desnaturação das proteínas do soro. As proteínas do soro desnaturadas interagem com a caseína nas micelas de caseína, uma interação hidrofóbica e formação de ligações de sulfeto intermoleculares. As propriedades físicas do iogurte, incluindo a separação do soro, apresentam um papel importante na qualidade do produto.